Oi, eu sou Igor Meliart, escritor, capista, e hoje eu quero consertar a temporada final de Stranger Things. Eu sei que é meio pretensioso da minha parte, mas vamos tentar fazer essa brincadeira de melhorar o roteiro da série. Antes de qualquer coisa, um aviso importante. Vou me ater apenas ao texto, à narrativa, às decisões de roteiro e não aos detalhes técnicos de direção ou produção audiovisual. Até porque se eu fosse entrar nesse mérito, minha primeira decisão seria incentivar fortemente que a Millie Bobby Brown voltasse a estudar atuação e implorar para ela parar de fazer botox. Porque, pelo amor de Deus, a menina só tem 21 anos de idade. Stranger Things é uma série que conquistou uma legião de fãs, e muito provavelmente por isso teve medo de decepcionar alguém. Esse medo é o grande câncer da quinta temporada. Ela joga no seguro o tempo todo e entrega um fim simplesmente covarde. A temporada começa com o personagem da Robin fazendo uma palestra extremamente expositiva sobre o que está acontecendo em Hawkins. E aqui fica duas hipóteses. Ou eles acham que o público é burro demais para entender o que está acontecendo sem um texto de apoio, ou eles mesmos são burros por não pensar em uma forma mais inteligente de mostrar a situação atual da cidade sem literalmente alguém narrar isso. Aqui daria para fazer um trabalho apenas com cenas, sem narração. Os militares circulando, o chão bloqueado, a população intimidada. E ao longo do episódio, as informações seriam diluídas em diálogos, jornais, cartazes ou até algum comentário da Robin na rádio. Isso despertaria a nossa curiosidade e a gente ficaria atento pensando o que é que está acontecendo. Narrativa básica, gente. Show. Don't tell. Mostre, não conte. Seguimos os personagens antigos e os novos durante a série. Achei em vários momentos que a interação deles, principalmente da Eleven com o grupo e principalmente com o Mike, estava extremamente fria. Falta vínculo, falta intimidade, falta afeto. O grupo bola um plano e o desenrolar disso leva a Eleven com o Hopper ao mundo invertido. Lá, após algumas sequências de ação e de extraírem uma meia informação dos militares, invadem a base. E é aqui que começa uma sequência de decisões que me incomodam profundamente. O Hopper fez o coitado do CLT lá ser morto, o menino do TI que estava só batendo ponto e não deu cabo da líder da bagaça toda. Aí já me complicou. Inclusive, que desperdício da Linda Hamilton, cara. Enfim, depois disso tudo, o Hopper ainda diz que vai se explodir e acabar com tudo ali. Cara, uma coisa que eu aprendi no meu curso de escrita criativa do nosso grande escritor aí contemporâneo, Rafael Montes, foi que não crie falsos cliffhangers. Ou faz ou não faz. Se o Hopper diz que vai acionar as bombas e ir junto de arrasta, então faz isso e em seguida vamos explorar as consequências dessa atitude. Mas se o roteirista não quer que ele faça isso, então simplesmente não diga que vai fazer, porque aí é muito gelo e pouco uísque. Perde a credibilidade com o público e a gente não se preocupa mais com ele. Infelizmente, isso vira um padrão da quinta temporada inteira. Outro exemplo gritante é por que os pais do Mike ficaram vivos. O pai dele é um inútil desde o início da série. E a mãe, cara, a mãe ia ter uma morte emblemática, heroína. A cena foi sensacional, muito bem construída, pra nada. Porque ela tá bem. Imagina se eles de fato tivessem morrido. As camadas emocionais que poderiam ser exploradas na mente do Mike e da Nancy. Na relação deles como irmãos, no luto, na culpa, no amadurecimento. Irmãos Duffer. Essa foi a quinta temporada, a última. Aqui tinha que existir um senso de urgência, sensação de tudo ou nada. Olha o impacto causado em Ultimato, onde o Homem de Ferro se sacrifica e o Capitão América se aposenta. Em Guerra Infinita, onde metade dos heróis vão de arrasta. Olha a Sociedade do Anel, com a morte do Boromir, um sacrifício lindo, épico, necessário. Isso era para ser épico. E não foi. Vamos para o mundo invertido. Vemos que a Eleven encontrou a Kali. Colocaram na última temporada a pior personagem da série, do pior episódio da série, da temporada mais criticada pelos fãs. Por quê? Eles queriam fechar tudo. Dava pra fechar tudo sem a Kali ter um papel ativo. Bastava a Eleven descobrir que a Kali e o grupo dela morreram. O grupo durante o sequestro da garota e ela por não resistir aos experimentos. Olha como isso acrescentaria emoção na Eleven. Na gente não, porque
nós não nos importamos com a Kali. Mas pra Eleven, cara, sangue no olho. Ah, mas e tudo que a Kali conta pra Eleven? Como ela ia saber? Ela ia investigando, descobrindo sozinha. Isso inclusive daria um arco e uma função pra esse personagem que ficou rodando igual barata tonta a temporada inteira. Will e o potencial desperdiçado. Finalizamos a primeira parte com Will assumindo um status de super poderoso, coisa que eu realmente adorei nesse capítulo. O Noah Schnapp e a Sadie Sink são, pra mim, os melhores atores da série. O Will, desde a segunda temporada, com aquele arco do exorcismo, é muito bom. E pra começar essa segunda parte, eu realmente preciso falar sobre o Vecna. Na quarta temporada, ele era imponente. Quem cruzava o caminho dele morria ou ficava extremamente ferido. Sentimos medo o tempo todo pelos personagens. E é isso que um vilão precisa transmitir. Ele tinha tudo para ser emblemático. Um Jason, Freddy Krueger, Pinhead. Mas aí chegamos na quinta temporada. Sendo sincero, eu não curti nada a nova pegada. O cara recolhe um bando de crianças numa mansão Xavier, como se fosse a senhorita Peregrine para crianças peculiares. Pirralhos andando de bicicleta, jogando PlayStation, correndo no campo. Pelo amor de Deus, que vilão é esse? Sem falar que aquele trauma na caverna... Ah, por favor. Os Duffer adicionaram novos personagens, como se já não tivesse mais que o suficiente, né? As crianças, que já não tinham como coexistir com o Vecna apresentado lá na quarta temporada. Vamos pegar o exemplo da primeira temporada. Lá tínhamos apenas o Demogorgon, uma besta, uma fera, como o tubarão do Spielberg. Temíamos o tempo todo pelos personagens, porque acreditávamos que alguém podia morrer. Isso porque o vilão foi bem construído, arrancando sensações e sentimentos do telespectador. Sem falar que era um monstro lidando com crianças. O Demogorgon contra o Hopper, por exemplo, apesar de causar nervoso, não era um medo tão visceral. O Hopper é um homem adulto, tem uma arma, e as crianças, mesmo com a Eleven no grupo, corriam perigo. E assim como em Harry Potter, por exemplo, à medida que as crianças cresciam, a ameaça evoluía junto. Foi assim na segunda temporada, na terceira, e chegou no ápice com a quarta. Não dava pra escalonar mais. E não dava para o Vecna da temporada anterior lidar com essas novas crianças, porque ele iria massacrá-los. Então o que fazem aqui? Eles poderiam ou aumentar a força das crianças ou diminuir a ameaça. E é o que fazem. Transformam o Vecna em alguém que fala, mas no fim não faz nada, e ainda adicionaram um recurso ridículo de roteiro, que foi a caverna. Um lugar seguro na mente do Vecna para as crianças fazerem podcasts enquanto o lobo mau fica do lado de fora porque tá com medo de entrar. Como isso poderia ter sido resolvido? O Vecna da quarta temporada era excelente, não precisava mudar em nada. Se ele queria moldar a mente das crianças, simples, fazia o que fez com o Will. As crianças estariam presas na gosma, sendo torturadas psicologicamente, não brincando como se estivessem no parquinho. Tortura, simples. Como ele fez com o Derek, como ele fez com o Hopper quando ele acreditou ter atirado na Eleven. Assim, nós mantínhamos o medo do Vecna, explorávamos o psicológico dos personagens, aumentávamos o senso de urgência. Mas não, preferiram transformar o Vecna num vilão do Scooby-Doo. E eu teria me dado muito bem se não fossem esses garotos abelhudos. E esquece esse negócio de especificamente 12 crianças. Não faz o menor sentido. Se não justifica, não precisa. Max, consequência e o problema do voltou porque sim. Eu gosto muito da atriz, mas a Max, ela deveria ter morrido no fim da quarta temporada. Com alguns ajustes de roteiro, ela não necessariamente precisaria existir aqui. Mas ok, a Eleven salvou ela, ela ficou em coma. Só que, lembremos, né? Ela estava cega no final da temporada e aqui volta enxergando. Por quê? Não sei. E os Duffer também não se importam. Então, vida que segue. Mas já que ela está viva, ela poderia ser usada como força psicológica, tentando salvar a mente das crianças enquanto o Vecna caça. A pirralhada está sendo torturada e quando o Vecna, sei lá, vai no mundo físico ou invertido fazer alguma coisa, ela, já que está na mente coletiva, poderia tentar afastar o subconsciente das crianças da influência do Vecna, assim como ela já faz com a Holly. Mas nessa versão seria muito mais tensa, dramática e urgente, já que o Vecna estava destruindo a mente das crianças aos poucos. Então ela levaria o inconsciente deles para longe do Vecna, enquanto o monstro vai caçando eles. Em Hawkins, os personagens estão conversando sobre como conectar o Will ao Vecna. Aí o Lucas vê uma pipoca estourando e pensa: Eureka! A ideia: ressuscitar o Demogorgon Frankenstein e usar como uma ponte mental. Irmão, ele viu um milho de pipoca. Faz sentido isso? Stranger Things tem esse vício terrível de precisar de auxílio visual aleatório para gerar uma epifania. É o Steve com uma mola, a Robin com o vinil e o Lucas
com a pipoca. Eu entendo como é difícil escrever uma cena em que um personagem precisa chegar a uma conclusão de algum jeito para a trama andar. Passei por isso durante a escrita do meu livro. Às vezes, apelar para o auxílio visual é o caminho mais fácil. Mas olha, eles estavam conversando, por que não só continuar debatendo? Um falava uma coisa, o outro discordava, eles iam jogando ideias, debatendo, um incrementando o pensamento do outro, e assim iam chegando a uma conclusão de forma orgânica e natural. Isso nos daria uma boa cena de diálogo e conexão com esses personagens, e ainda faria a ideia absurda do Lucas ter sido desenvolvida de uma maneira melhor do que só ver uma pipoca no micro-ondas. Falso suspense, Deus Ex Machina e covardia. Jonathan e Nancy presos na casa de Cira. Mais um falso suspense. Diálogo tão confuso que os Duffer tiveram que explicar em entrevista que eles terminaram. E do nada, a cera endurece. Por quê? A essa altura, importa? Ou matava os dois, ou não colocava eles numa situação sem saída que exige um milagre de roteiro. Eu particularmente acho que deveriam ter morrido, tá? Sem reconciliação, sem término, sem nada. Já estavam num relacionamento horrível mesmo, a série inteira, poderiam ter morrido e abraçados. Enfim, pelo menos teríamos uma boa cena bonita e trágica ao mesmo tempo. Ou simplesmente não colocava eles em uma sequência que não sabiam como resolver. A sequência que me fez torcer pelo Vecna. Vão salvar a Max. Metralhadora não mata Demodog, mas a bicuda do Lucas resolve. Música estourando. Demodogs achando que é o rádio do vizinho. Barulho de ferro, morte instantânea. Aí surge a Supermãe Deus Ex Machina pra salvar todo mundo. Essa sequência inteira me deu tanta raiva que eu tava torcendo pro Vecna. Logo após serem salvos pela mãe da Nancy, a Max acorda. Mas, francamente, a menina passa mais de um ano presa naquele pesadelo. Tem a chance de cair fora e vai fazer discurso motivacional pra Holly. Nesse momento, não dava pra ter feito isso antes. Eu senti que tava vendo um episódio da Caverna do Dragão. O portal tava aberto e a diaba da Uni tava lá, empatando o povo de voltar pra casa. Mas vamos lá. A Max acorda. Temos um momento muito bonito de emoção entre ela, o Lucas e a Robin. Um momento que é realmente tocante, mas é estragado quando a Eleven aparece e dá uma brochada na situação. É o auge emocional do episódio. O Lucas tá chorando, a Robin tá emocionada, e a Eleven, que é a melhor amiga da Max, quase morreu pra fazer com que ela sobrevivesse no final da 4ª temporada, que a considera uma irmã, reage que nem uma porta, sem emoção, e simplesmente acaba com todo o envolvimento emocional criado pelos 3 atores. Conveniência de roteiro e o final. A Holly, que também atravessou o portal, vai parar onde o Vecna tá com as outras crianças. Ela encontra uma fenda e atravessa. Mas como o mundo invertido é uma ponte entre o nosso mundo e o abismo, que é onde o Vecna fica, o chão deles é meio que como se fosse o céu do mundo invertido. Então ela cai. Onde? Exatamente onde o grupo do Scooby-Doo está. Coincidência divina. Aí por verem a Holly, eles elaboram um plano para subir lá e salvar a galera. Justamente porque de uma cidade inteira ela cai exatamente onde eles estão. Não acho que precisava dessa sequência, já que o Dustin havia descoberto sobre a ponte e os mundos, era dedutível que se o Vecna não estava nem no mundo físico nem no invertido, logo estaria no mundo abismo, né, que é o mundo de cima. Mas ok. Chegamos ao monólogo do Will. Eu particularmente gostei. Texto longo demais na parte dos exemplos. Eu sou como vocês, gosto de videogame, andar de bicicleta, RPG, comer, cinema, tomar banho. Não acho que precisava tanto, mas o ator dá um show, passa a veracidade no texto e segura bem a sequência. Finalmente chegamos ao 3º ato desse episódio. Aqui a gente tem que trabalhar com muita suspensão de descrença, já que vemos a Nancy trucidar centenas de militares. Uma jornalista lutando contra um exército de militares. Depois, temos vários falsos suspenses, tentativas ridículas de sustos com personagens que obviamente não iam morrer, como o Steve caindo e até lá ficando preta, para depois revelar que o Jonathan o salvou. Eu achei péssimo o que a câmera estava sem opção para onde apontar. A batalha final foi bem curta. Os outros monstros, Demogorgons, morcegos e Demodogs, não existem aqui. O Will tenta ter um diálogo com o Vecna e... vamos comentar sobre o trauma dele. Aquela cena foi absurda, meu. Uma criança de 10 anos vê um homem adulto, armado, leva um tiro na mão e parte pra cima do cara como uma hiena
detonando a cabeça do sujeito com uma pedra, uma criança ficaria aterrorizada se levasse um tiro. Ia chorar de dor, e mesmo se por conta da adrenalina ele não tivesse sentido dor, ele correria, mijaria de medo, faria qualquer coisa menos atacar. Sabe uma reação realista? Cidade de Deus. Valeu, pequeno, valeu! Como eu resolveria isso? Já disse antes, corta tudo. Sem trauma, sem nada dessas besteiras de pedra intergaláctica, sem caverna, nem nada. Era muito mais interessante na quarta temporada, quando achávamos que ele tinha uma conexão sobrenatural com o Mind Flayer, o Devorador de Mentes, né? E eu, particularmente, acho que eles deviam ter trabalhado o mistério do mundo de forma Lovecraftiana mesmo, como tinha começado na primeira e na segunda temporada. Não precisa de um Megazord de carne. A criatura seria um deus nefasto, uma criatura sobrenatural, impossível de existir, imortal e não justificada. Assim como é no universo Lovecraftiano, e como era até a segunda temporada. Esse mistério era parte do encanto da série, então poderia trabalhar o Mind Flayer como uma força cósmica imparável, sem forma física. Aquela sombra da segunda temporada é muito mais temível. E o Vecna poderia ser uma espécie de Nyarlathotep desses mitos. Dentro dessa nova ótica, eles não poderiam matar esse deus que é o Mind Flayer. Poderiam destruir, né, a ponte, que é o mundo invertido, que é o que acontece, e claro, matar a conexão humana que ele tem, no caso, o Vecna, né? Voltando pro final. Aqui deveria ter uma batalha épica, cheia de monstros, demogorgons, o Will a todo vapor lutando junto com a Eleven enquanto se dividia entre a dor que estava sentindo ao atacar o Vecna, já que eles são conectados, e a determinação de vencer a batalha. Personagens deveriam ter sofrido e o final não deveria ser fácil, deveria ser penoso. Quando acabasse, nossa sensação deveria ser de alívio, luto e alegria. Mas ao invés disso, tivemos uma sensação de foi só isso? Bom, depois temos o ataque dos militares e o sacrifício da Eleven. Não tenho muito o que comentar sobre isso, apenas que deveria ter havido consequência para todo o terror que tocaram na vida dos militares, e se não tivesse, que fosse muito bem justificado. Mas se esse fosse o caso, deveria ter sido trabalhado durante a temporada inteira, ou pelo menos ao longo de toda a série, dependendo. O fim em si, com o pessoal na mesa de RPG, eu gostei. Até a teoria do Mike sobre a Eleven achei aceitável. O grupo e cada um com um deslumbre do futuro, foi uma cena muito bonita. Infelizmente, ela está em um episódio medíocre de uma temporada ruim. Tentei resolver os principais pontos que levantei, mas muitos problemas dessa temporada poderiam ser solucionados apenas apertando a tecla Delete do teclado enquanto o roteirista estava escrevendo. Mesmo com todos os tropeços do fim, Stranger Things fez parte da minha vida por 10 anos. Esperei temporadas, teorizei finais, criei vínculos. Hawkins virou um lugar familiar. A série errou quando teve medo de perder, medo de machucar personagens, medo de incomodar o público, medo de não agradar todo mundo. Ainda assim, acertou em algo raro, criar uma jornada que importou. Porque no fim das contas, o que fique é a memória. Um dia eu pretendo reassistir Stranger Things. Com certeza vou, mas só até a quarta temporada. Se você gostou, deixa o seu like, comentário e inscrição. Clique aqui para conferir outros vídeos do canal. Tchau!